Esse caso aqui ocorreu bem no fim de maio de 2025. É um caso atual dos Estados Unidos que está quebrando a cabeça dos detetives porque eles não conseguem entender o que aconteceu com esse casal. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, casos criminais. Então se você gosta, se inscreve no canal, deixa um like nesse vídeo, deixa um comentário e não esquece de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo! No dia 26 de maio de 2025, os jovens Evan Clark e Pandora Kidjoslord decidiram fazer um acampamento em um dos locais favoritos de Evan, o Monte Ord. O jovem estava com 17 anos e era conhecido por ter muita energia, mas também era muito maduro para a sua idade. Já sua namorada, de 18 anos, foi descrita como muito protetora e se importava com todos ao seu redor. Este acampamento remoto, perto de Mount Ord, enterrado nas profundezas da Floresta Nacional de Tonto, tinha um significado especial para a família de Evan. Seu pai Bill já o havia levado para lá antes, e o local, a mais de 16 quilômetros da rodovia 87, fazia com que parecesse um santuário particular. Mas chegar lá não é fácil. A trilha íngreme e rochosa ao redor da montanha é muito traiçoeira, o suficiente para que até mesmo caminhantes experientes com veículos com tração nas 4 rodas tivessem dificuldade para percorrê-la. A estrada até o topo de Monte Ord é muito traiçoeira, explicou um aventureiro que conhece o local. É cheia de buracos com pedras enormes, é muito difícil de chegar até aqui, mesmo em um carro com tração nas 4 rodas. E quando você está lá em cima, você está realmente no meio do nada. E era exatamente isso que o casal procurava naquele dia: isolamento. Apesar de ter deixado o seu filho fazer esse acampamento, a Sandra, a mãe do Evan, não estava se sentindo bem. Ela estava muito angustiada, estava com uma sensação de que algo ruim poderia acontecer a qualquer momento. Ela até mesmo chegou a enviar uma mensagem para o filho. Talvez fosse apenas a preocupação materna normal, ainda maior pelo fato de que seu filho estaria completamente inacessível, sem sinal de celular e qualquer meio de comunicação. Evan acampava e fazia trilhas regularmente há cerca de um ano, uma paixão recém-descoberta que seu pai incentivava com entusiasmo. O adolescente se preocupava muito com a segurança, levando kits de sobrevivência completos e pesquisando seus destinos. Ele não era o tipo que corria riscos desnecessários. Então, quando Evan e Pandora carregaram seus equipamentos naquela tarde de segunda-feira e partiram para Mount Ord, havia todos os motivos para esperar que eles retornassem no mesmo dia, só que na parte da noite, com muitas histórias e muitas recordações. Os pais de Pandora estavam igualmente confortáveis com o plano. A filha era responsável, pé no chão, e havia passado incontáveis horas caminhando por trilhas, como a Calmac Mountain, seu lugar favorito no mundo. Ela entendia a natureza selvagem e respeitava seu poder. Sandra estava tão incomodada com a falta de respostas do filho que entrou em pânico quando ele não respondeu suas mensagens na parte da noite. Por mais que fosse um local isolado, ele teria entrado em contato para avisar que estava voltando para casa. Ele sempre respondia as mensagens e então ela deduziu que alguma coisa tinha acontecido. A mãe então entrou no carro e dirigiu direto para o local em que Evan havia compartilhado antes de partir. Quando Sandra finalmente chegou ao acampamento remoto, seus piores medos se confirmaram. Não havia nada no local. Nem um carro, nem um item do seu filho, nem uma barraca, nada. Parecia que eles não tinham chegado até o local desejado. Na manhã seguinte, 27 de maio, as autoridades descobriram 2 corpos na Floresta Nacional de Tonto, não muito longe de Mount Ord. O local era tão remoto que os investigadores precisaram de equipamento especializado para acessá-lo. Pandora e Evan foram encontrados dentro de sua barraca, ambos mortos a tiros. A barraca estava fechada com um zíper. Seus pertences pessoais permaneceram intocados. Não havia rastro de sangue, nenhum sinal de luta,
nenhuma indicação de que qualquer um deles tivesse tido tempo de reagir ao que quer que tivesse acontecido. A cena sugeria algo muito mais assustador do que um ato de violência aleatório. Era metódico, calculado e assustadoramente silencioso. A polícia local imediatamente classificou as mortes como duplo homicídio, mas a cena do crime em si desafiava as explicações fáceis. Cada detalhe parecia contradizer os marcadores típicos de violência em áreas selvagens. Nada foi roubado. O equipamento deles do acampamento, os pertences pessoais e qualquer outro item de valor do casal estavam exatamente onde haviam deixado. Não se tratava de um roubo que deu errado. Não havia sinais de agressão sexual ou qualquer outro crime que pudesse explicar o motivo. O zíper da barraca foi fechado pelo lado de fora, sugerindo que o próprio assassino fez isso. O mais perturbador de tudo era a completa ausência de ferimentos defensivos. Eles estavam dormindo quando isso aconteceu, ou conheciam o assassino o suficiente para se sentirem seguros até o último momento. O local em si apresentava outro enigma. O acampamento remoto de Mount Ward não era o tipo de lugar que alguém encontra por acaso. Chegar lá exigiu esforço considerável, conhecimento do local e determinação. Não se tratava de um crime de oportunidade. A notícia da morte de Evan e Pandora não apenas entristeceu a comunidade, como também mudou radicalmente a forma como as pessoas pensavam sobre segurança ao ar livre. Na região é muito comum fazer esse tipo de passeio, um acampamento, uma trilha, mas agora os pais estavam muito preocupados com seus filhos e começaram a pensar duas vezes em deixar eles fazerem esse tipo de passeio sozinhos. Nos dias seguintes às suas mortes, amigos e familiares trabalharam para garantir que Evan e Pandora fossem lembrados pelo modo como viveram. Evan planejava cursar a Universidade Estadual do Arizona e todos que o conheciam acreditavam que ele estava destinado a realizações significativas. Seus interesses variavam de fotografias, shows e viagens de carro. Mas foi sua paixão recente por trilhas e acampamentos que lhe trouxe mais alegria em seu último ano. O impacto de Pandora sobre aqueles ao seu redor foi igualmente profundo. Seu amor pela vida ao ar livre era profundo e genuíno. Camelback Mountain não era apenas um destino de trilhas para ela. Era um espaço sagrado onde ela encontrava paz. Ela costumava caminhar sozinha por essas trilhas, buscando o tipo de silêncio que só a natureza podia proporcionar. O funeral realizado em Camelback Mountain pareceu uma homenagem perfeita aos dois jovens. Amigos se reuniram no mirante, onde Eva e Pandora costumavam assistir ao pôr do sol juntos, criando um espaço para compartilhar o luto e as belas lembranças. Campanhas de arrecadação de fundos lançadas para ajudar as duas famílias com as despesas funerárias superaram rapidamente as metas, com cada uma arrecadando mais de $30 mil. A resposta da comunidade demonstrou não apenas generosidade, mas também uma necessidade desesperada de fazer algo significativo diante de uma tragédia sem o menor sentido. À medida que os investigadores trabalhavam com evidências e entrevistas, sites online começaram a desenvolver suas próprias teorias sobre o que poderia ter acontecido com Evan e Pandora. A teoria de um ataque aleatório parecia a explicação mais direta. Talvez alguém estivesse na área por motivos pessoais, talvez caçando, acampando, e encontrou o jovem casal por acaso. Talvez a interação tenha dado errado rapidamente, evoluindo para violência, antes de qualquer uma das vítimas tivesse tempo de reagir. A localização remota teria sido a cobertura perfeita para esse tipo de crime. Sem testemunhas, sem sinal de celular para pedir ajuda e com tempo de sobra para desaparecer antes que alguém percebesse que algo estava errado. Mas vários aspectos da cena do crime não se encaixam com essa teoria. A natureza do ataque, a ausência de roubo e a cuidadosa limpeza na cena do crime sugeriam planejamento em vez de violência espontânea. Então, uma outra teoria surgiu de que o Evan e a Pandora foram perseguidos. Talvez um deles tenha postado alguma coisa online, alguma localização de onde eles estavam indo, então essa pessoa decidiu segui-los por algum motivo que a gente não sabe e chegou até lá e cometeu o crime. Então provavelmente seria uma pessoa que eles conheciam e por isso não houve nenhum sinal defensivo neles. O isolamento do Mount Ward o torna um alvo atraente para qualquer um que planejasse ferir os dois.
A difícil rota de acesso significa que, uma vez lá em cima, alguém ficava realmente sozinho e vulnerável. Um predador poderia segui-los, esperar anoitecer e atacar quando o casal estivesse mais indefeso. A natureza calculada da cena do crime corroborava essa teoria. Alguém que estivesse planejando e observando teria mais probabilidade de cometer o crime. Talvez a possibilidade mais perturbadora fosse que Evan e Pandora conhecessem o assassino. E essa teoria deixou a família deles muito preocupada, porque eles não poderiam imaginar que alguém que conhecia o Evan e a Pandora pudesse ter cometido isso. Todos eram amigos e ninguém tinha motivo para cometer algo tão terrível. Mas às vezes a gente não sabe as intenções reais das pessoas. À medida que os investigadores continuavam seu trabalho, algumas pessoas começaram a notar semelhanças entre as mortes de Evan e Pandora e outros casos não resolvidos em todo o Arizona. O padrão era vago, mas preocupante o suficiente para merecer atenção. Em 2020, os irmãos Matthew e Philip Regan foram encontrados mortos a tiros em Sawmill, Arizona, na reserva da nação Navajo. O carro deles foi encontrado atolado na lama a cerca de 800 metros de onde seus corpos foram encontrados. Nenhuma prisão foi feita e o caso permanece sem solução. Em setembro de 2021, ocorreu o assassinato de Leo Harry White, de 31 anos, encontrado baleado diversas vezes em seu veículo, na Rota 60. Os investigadores acreditam que ele foi morto naquele exato local, mas, novamente, não houve nenhuma prisão. O caso mais comovente envolveu Emily Pike, de 14 anos, membro da reserva indígena Apache de São Carlos. Desapareceu de um abrigo em 27 de janeiro de 2025. 2 semanas depois, seus restos mortais desmembrados foram encontrados em sacos de lixo nos arredores da cidade de Globe. Seu tronco e cabeça estavam em um saco, suas pernas em outro e seus braços nunca foram recuperados. Apesar da identificação de 3 suspeitos em março, nenhuma prisão foi feita. As teorias mais radicais sugerem que Evan e Pandora poderiam ter encontrado algo muito mais sombrio do que um criminoso tradicional. Alguns observadores online notaram que certos aspectos da cena do crime, a abordagem metódica, o fechamento simbólico da barraca, a ausência de roubo, poderiam indicar elementos ritualísticos. Essas teorias normalmente não tinham evidências para apoiá-las e são amplamente descartadas pelos investigadores, mas refletem o profundo desconforto que as pessoas sentiam em relação a um crime que parecia não seguir nenhum padrão. Até o momento, o gabinete do xerife continua tratando as mortes de Pandora e Evan como uma investigação ativa de duplo homicídio. Eles têm solicitado repetidamente a qualquer pessoa que tenha estado em Mount Ward ou arredores durante o fim de semana do Memorial Day de 2025, que forneça qualquer informação, por mais insignificante que pareça. Os detetives vêm enfrentando muitas dificuldades. A localização remota significa que provavelmente não tem testemunhas do crime. A falta de sinal de celular na área elimina o rastro digital, que frequentemente ajuda a solucionar crimes. O terreno acidentado limita as evidências físicas, que podem ser recuperadas, e o clima e a vida selvagem já podem ter comprometido pistas cruciais. Mas talvez o maior desafio seja a aparente aleatoriedade do crime. Sem um motivo claro, um grupo de suspeitos ou um padrão a seguir, os investigadores precisam trabalhar em todas as possibilidades enquanto famílias enlutadas aguardam por respostas. O FBI foi consultado sobre o caso, particularmente em relação a possíveis conexões com outros assassinatos não resolvidos. Analistas comportamentais revisaram a cena do crime para desenvolver perfis psicológicos de um possível autor, mas suas descobertas não foram divulgadas. Especialistas em perícia forense digital examinaram os celulares, as contas de redes sociais e as atividades online das vítimas em busca de pistas sobre quem poderia ter tentado prejudicá-los, ou quem poderia estar rastreando seus movimentos. Até o momento, a análise não revelou nada. Amigos e familiares foram entrevistados exaustivamente, mas ninguém foi identificado como pessoa de interesse. O relacionamento do casal era forte, seus círculos sociais eram de apoio e nenhum dos dois tinha inimigos conhecidos ou ligações perigosas. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, por se tratar de um caso tão novo, a gente ainda não tem um ponto final, não temos muitas pistas, mas assim que surgir novas informações,
eu conto aqui pra vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.